Fala, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar e hoje nós vamos aí corrigir as atividades da apostila do módulo 18 sobre os reinos bárbaros, ok? Então a primeira questão é a seguinte, ó, aponte as duas versões para a origem dos povos germânicos. Como eu apontei lá na nossa aula, né, de segunda-feira, há duas versões aí para a origem dos povos germânicos. Uma que diz, então, que eles se originaram, né, lá no leste europeu, que vieram lá do leste, lá da região oriental da Rússia, tá? E tem uma outra escola de historiadores que vão defender que a origem dos bárbaros é ali na Escandinávia, no norte da Europa, e que, ao sofrer a influência dos outros povos, acabaram a aceitar a sua língua estrangeira e vieram então migrando para o sul. Então você tem essas duas origens aí possíveis dos povos germânicos, dos povos bárbaros, ok? A questão número 2 é a seguinte, ó. Comente as relações políticas entre o chefe e os guerreiros de uma tribo. Lembrando lá que isso é bem importante a gente saber, porque é uma característica que vai dar origem lá ao feudalismo, que é a questão do comitatus, tá? Que é exatamente essas relações políticas temporárias de reciprocidade entre os guerreiros e os chefes da tribo, que também eram chefes militares. Então você tem toda uma relação de obediência e de lealdade entre o chefe militar e os guerreiros, ok? Na questão 3 é para assinalar verdadeiro ou falso sobre os reinos aí bárbaros da Alta Idade Média. Então você tem ali a primeira expressão. Quando os germânicos se estabeleceram no Império Romano, a economia apontava a grande decadência do comércio e da indústria. Essa está correta, tá? A segunda expressão, sua economia era baseada em trocas naturais e na exploração coletiva da terra por meio de cultivos agrícolas e da criação de rebanhos. Como a gente viu lá na primeira aula, também está correto. A terceira, o modo de produção combinava a propriedade comum e a propriedade individual do solo. Também está correto. Tá? Aos poucos, os camponeses livres foram perdendo sua independência individual, sendo submetidos à autoridade de uma nova nobreza. Também está correto. Tá? A próxima sociedade germânica era patriarcal, sob o ponto de vista religioso, eram animistas, adorando as forças da natureza. Como eu falei para vocês, os deuses bárbaros eles eram muito inspirados aí nos fenômenos naturais, tá? Então isso também está correto. E a sociedade também era patriarcal, se organizava em torno da família, que tinha um chefe da família ali, geralmente o pai da família, né? Um homem. A próxima, a organização política tinha por base a família, que formava unidades maiores até chegar à tribo. Então, tinha lá as famílias que formavam clãs, que formavam tribos. Tá? E a última ali, em tempo de guerra, formava-se o comitatus, né? Bando armado temporário baseado na reciprocidade das relações entre líderes e liderados. Então, você vai ter aí essas relações de obediência e lealdade entre guerreiros e chefes militares, que também está correto. Então, todas as sentenças aí dessa atividade são verdadeiras, tá? Todas elas são verdadeiras. Então, pode assinalar verdadeiro em todas elas. A quarta. Não se encontram entre os principais povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Vândalos. Bem, nós vimos lá o reino vândalo, então os vândalos foram, né? Visigodos. Bom, nós vimos lá o reino visigodo, então eles também foram um povo bárbaro. C. Turcos seljúcidas. Bom, esse não. A gente não falou em nenhum momento dos turcos, né? Eles vão aparecer na história no momento posterior. Então, esse aí é o povo que não se encontrava entre os povos bárbaros que vão invadir o Império Romano do Ocidente. Ostrogodos e saxões também eram povos bárbaros que acabaram invadindo aí o Império Romano do Ocidente. Identifique em qual época histórica este mapa se insere e o que ele representa. Eu não coloquei o mapa aqui porque eu não achei na internet, mas é um mapa dos reinos bárbaros ali, colocando o reino franco, o reino dos visigodos, dos ostrogodos e por aí vai, tá? Então, qual época, né, histórica esse mapa se insere? Início da Idade Média e reinos bárbaros? É onde a gente está agora, né? Então, a resposta A tem boa probabilidade de estar certa.
B. Fim da Idade Média e reinos germânicos. Não é. Alto Império Romano. Não, o Império Romano já acabou. Baixo Império Romano, como eu já falei, o Império Romano acabou. E letra E, Alto Império Romano, o Império Romano acabou definitivamente. Então a resposta correta é a letra A, início da Idade Média e reinos bárbaros. Tá? A última questão traz uma charge aí do Agar. Diz ele ali, Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo: navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Agar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar, letra A, valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicações desse universo. Letra B, desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para este universo. Letra C, valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo. Letra D, valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar a visão de mundo de navegantes e não navegantes. E letra E, desvaloriza a pluralidade cultural e social ao considerar o mundo habitado apenas pelos navegantes. A resposta correta é a letra B, dizendo o seguinte: desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo. Então você tem aí, como a gente pôde ver na última aula, né, havia uma diversidade cultural muito grande entre os povos bárbaros, eles não eram a mesma coisa, né? E essa tirinha aí acaba desvalorizando a existência dessa diversidade social e as várias culturas. E determina ali, através da questão dos navegantes, uma única explicação para esse universo. Galera, eu fico por aqui por essa correção. Dúvidas e algumas questões que a gente vai trazer para discussão, a gente faz amanhã na nossa aula ao vivo, ok? Um grande abraço e até amanhã.